Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Se uma forma lhe proporciona alegria, essa não é verdadeiramente a alegria mais profunda, que é intrínseca à sua natureza. Ela oferece prazer, mas o prazer reside no reino dos opostos. E o que proporciona prazer também acarretará dor quando partir ou se transformar em seu oposto. Cada vez que você se identifica completamente com um fluxo de pensamento, você reencarna nesse fluxo. E seu senso de identidade fica totalmente nele. Isso ocorre com fenômenos ascendentes que podem ser experiências de coisas externas. Embora se possa afirmar que o sentido mais profundo de transcender a reencarnação é não mais se identificar com a forma, buscando a si mesmo ou acreditando que está em uma forma, aqui estamos falando principalmente de formas-pensamento. A compulsão de reencarnar continuamente no próximo fluxo de pensamento, ficar completamente fascinado por ele e sempre precisar de mais para completar sua reencarnação, leva a nunca alcançar esse fim. Muitas pessoas ainda estão presas nesse estado normal de consciência, que predomina na maior parte do planeta. Contudo, algo mais está emergindo agora e está ocorrendo neste momento. Quando você dá atenção às palavras, elas não têm mais sua total atenção. Você ainda presta alguma atenção às palavras, mas também há a quietude subjacente. Mesmo enquanto ouve, a consciência incondicionada está presente em você. E sua mente fica quieta sem perder a consciência. Você está totalmente consciente e percebe o silêncio. E a quietude está lá. E você está ciente disso. Então, o que realmente é esse silêncio? Ou melhor, essa quietude? A quietude é a própria consciência incondicionada. E você está ciente disso agora. Isso pode parecer dualista na linguagem que estou usando, pois você está ciente da consciência quando está ciente da quietude. No momento em que presta atenção à quietude, você se torna silencioso. Inicialmente pode parecer um fenômeno externo ao qual você está atento, percebendo um estado de alerta que vem com essa consciência da quietude. No entanto, a quietude não pode ser percebida pelo pensamento. O pensamento pode vir posteriormente e interpretar, dizendo: "Ah, isso é quietude? Que bom!" Ou então pode dizer: "Você perdeu o controle. Como pode voltar a isso? Foi algo tão maravilhoso." Na realidade, não é uma experiência, pois a quietude está sempre presente. Nesses dias estou aprendendo o que significa estar ciente dessa dimensão subjacente. Não apenas durante essas sessões. Quando você sair daqui, pode ser absorvido novamente ou reencarnar totalmente nos pensamentos ascendentes, sonhos e percepções sensoriais. No entanto, leve consigo essa consciência da consciência subjacente. Estou falando de coisas das quais não se pode falar. Por isso, às vezes, pode parecer um pouco engraçado. Carregue isso consigo, não apenas aqui, embora possa senti-lo mais intensamente nessas sessões, mas quando sair para os jardins e para o rio. Então, certas percepções surgem e você está ciente delas. Algumas serão bonitas, enquanto ocasionalmente outras podem ser feias. Esse é o mundo e você o observa. Subjacente à percepção sensorial
está um campo de presença imóvel e viva, no qual a percepção sensorial acontece. Isso significa que a compulsão de reencarnar em outro fluxo de pensamento, de repente, não está mais presente. E você fica feliz por não reencarnar por um tempo em outro fluxo de pensamento. A verdadeira alegria surge desse estado de presença. Há uma alegria muito sutil naquilo que, em alguns ensinamentos, é chamada de felicidade, mas eu não usaria essa palavra. Pode até ser uma tradução errada. A alegria é, em essência, um aspecto intrínseco de si mesmo. Às vezes, chamo isso de alegria de ser. Portanto, não depende de quais formas estão surgindo nesse momento. Você pode apreciar o jogo das formas, mas a alegria não vem das formas. Se a alegria vem das formas, não é alegria, é prazer. O prazer é algo que você obtém porque uma nova forma surge. Faz você se sentir bem por um tempo e depois o deixa, fazendo você se sentir mal. O bom se transforma em ruim. Portanto, se uma forma lhe dá alegria, não é realmente a mais profunda, a verdadeira alegria, que é uma parte intrínseca da sua natureza. Ela lhe dá prazer. Mas o prazer existe no reino dos opostos. E o que lhe dá prazer também lhe causará dor, seja porque o deixa ou porque se transforma em seu oposto. Como, por exemplo, em um relacionamento, o casamento, um divórcio, prazer, dor, perda ou ganho nos negócios. Como Ramana disse, e é claro que isso é uma tradução e pode não ser absolutamente correta. A felicidade é sua verdadeira natureza. Eu traduziria novamente e talvez no original o que ele disse esteja mais próximo disso. A alegria é a sua verdadeira natureza. Mas não a procure. Você criaria algum novo objeto, um objeto da mente. Você não precisa procurá-la. Simplesmente não reencarne continuamente. E é tão simples. Essas sessões são úteis e são úteis além das palavras. As palavras são dicas úteis, mas há muito mais nessas sessões do que as palavras. Esteja alerta aqui para aquela dimensão que está além das palavras, pois essa dimensão também está além do pensamento. E é aí que vamos saber o que é aquilo que se poderia descrever como consciência livre de pensamento. Esse é o próximo passo na evolução da consciência humana. Até agora chegamos ao fim do pensamento, o que significa que a consciência humana, sendo totalmente dominada e dirigida pela identificação com o pensamento, começou, como o mito nos diz no Jardim do Éden, com uma representação simbólica do surgimento do pensamento, quando eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, avaliando e julgando o surgimento do pensamento como a perda do Éden. E me disseram que a tradução da palavra Éden é o lugar da alegria, onde o pensamento surgiu, e isso foi uma grande coisa. Gradualmente, ao longo de muitos milhares de anos de identificação com o pensamento, ele veio para dentro de si, e o pensamento tornou-se um. A humanidade teve que passar por isso. Agora, o estado de consciência tornou-se cada vez mais disfuncional. Olhe para a história da terrível loucura do século XX. A disfunção torna-se aparente agora, pois estamos chegando ao fim dos tempos.
Talvez você tenha visto pessoas andando por aí com cartazes dizendo que o fim está próximo. E talvez eles não percebam o quanto estão certos quando dizem que chegamos ao fundo do poço. Talvez devêssemos colocar uma outra palavra. Chegamos ao fim dos tempos. Estar totalmente identificado com o pensamento é também ser governado pelo tempo, passado e futuro. Viver exclusivamente através da memória e da antecipação. E tudo o que isso implica é um sentido de identidade completamente limitado e falso, do qual estamos saindo. Um novo estado de consciência está emergindo. Esse ensinamento seria inútil. Ninguém o ouviria se já não estivesse emergindo. Então, essa forma não existe mais do que uma parteira, meio marido, meio homem, não sei, simplesmente para ajudar no processo de parto. E não estou aqui para fazer isso acontecer. Isso seria frustrante, pois não estou. E você não está aqui para fazer isso acontecer em você mesmo. Isso seria igualmente frustrante. E você chegaria ao final dos 6 ou 7 dias aqui dizendo: eu estava procurando por essa grande experiência espiritual e de alguma forma isso não aconteceu. Você estava olhando e procurando, mas porque você estava procurando por algo, você não encontrou. Então você estava procurando reencarnar em alguma experiência e não conseguiu. Ou se conseguiu, talvez tenha sido bem-sucedido e diga: eu tive uma ótima experiência lá. Então você está de volta, onde quer que more. E algumas semanas depois o efeito está passando. Eu gostaria de recuperar aquilo. Onde está agora? Aquilo foi tão bom. Então você pensa que talvez precise voltar para a Índia. Essa é a essência dessa reunião. É muito simples, mas também muito sutil. Pode facilmente escapar de você se estiver muito em sua mente. Portanto, não apenas aqui, mas também lá fora, esteja lá como um campo de presença alerta, assim como você sente aqui no campo subjacente. Você sabe o que significa a beleza disso, estar livre de pensamento. Mas não busque esse estado. Ele vem por si mesmo. Em um momento você está livre de 1 milhão de anos de condicionamento. E como o incondicionado surge? Porque se você tivesse que desfazer o condicionado pouco a pouco, você nunca veria o fim dele. Há tanto que o incondicionado surge e tem um estado de consciência que é livre de pensamento. Todos os grandes ensinamentos não apontam tão diretamente para algum, mas sim alguns indiretamente. Quando perguntaram a Ramana como medimos nosso progresso no caminho espiritual, como sabemos se estamos progredindo, ele disse, e algumas pessoas não gostam disso, dizem que ele realmente não disse isso, mas a medida do progresso no caminho espiritual é o grau de ausência de pensamentos. Somos capazes de controlar nossas mentes enquanto dormimos? Embora eu seja capaz de estar presente a maior parte das minhas horas de vigília, desde o minuto em que adormeço até o minuto em que acordo, minha mente está tagarelando. Presumo que o questionador esteja falando sobre a sua vida de sonho. Do minuto em que acordo até o minuto que adormeço, quer dizer, no minuto em que
Adormeço e no minuto em que acordo, percebo que minha mente está tagarelando. Bem, não estará tagarelando durante o sono sem sonhos. Todo ser humano, como você sabe, tem períodos de sono sem sonhos. E não há atividade mental onde a mente se conecta com uma fonte. Mas você não sabe disso. Então presumo que você quer dizer que tem uma vida de sonho muito ativa. Não há muito que você possa fazer, exceto dormir, com o máximo de presença possível. Portanto, nos últimos 15 minutos, antes de dormir pelo menos, não se envolva em atividades mentais. Televisão, não. Ouvir rádio, não. Nem mesmo ler um livro. Entre no corpo, ou use qualquer outro ponto de acesso para a presença, ou simplesmente entre diretamente na presença. E durma a partir da presença. Não confunda, pode não ser o seu caso, mas pode ser o caso de algumas outras pessoas. Não confunda suprimir o pensamento com estar presente. Para algumas pessoas que são capazes de suprimir o pensamento, o que requer um esforço, e você fica um pouco contraído quando faz isso. Então, em outras palavras, algumas pessoas podem querer parar de pensar, mas não é uma presença real. Você não pode realmente querer estar presente, não é vontade, não há contração que o acompanhe. E não é mesmo, nem mesmo um esforço. Então, deixe-me apenas demonstrar por que as palavras às vezes não são suficientes. Se você se forçar a parar de pensar, o corpo se contrai um pouco e você está retendo algo e fica tenso e pode até parar de respirar por períodos de tempo. Portanto, se você segurar e parar de respirar por períodos de tempo, poderá parar de pensar enquanto faz isso. Algumas pessoas chamam isso de meditação. E outras a aperfeiçoaram a tal ponto que podem ficar sentadas por 1 ou 2 horas, ali parados. E isso mantém o pensamento sob controle. Então, no momento em que você se solta e sai da sua meditação, a mente está muito mais ativa do que antes, porque você estava segurando a tampa de uma chaleira fervendo. Você está segurando a tampa, pressionando, mas a presença real é simplesmente um surgimento natural. Da consciência em que não há contração no corpo e não há força de vontade sendo exercida. Mas a presença pode simplesmente surgir num estalo de dedos. E isso é um estado de abertura. Nesse estágio, os pensamentos tendem a se dissolver rapidamente. Muito diferente do estado de fechamento, no qual você está apertando a tampa. Portanto, certifique-se de que a presença não seja provocada por um ato de vontade, pela força de vontade, esforço da força de vontade, porque isso não é a presença. A presença é poderosa
mas é suave, gentil, aberta. Algumas pessoas têm uma vida de sonho ativa e outras pessoas menos. Claro, todo mundo sonha, mais ou menos. Algumas pessoas se lembram de seus sonhos, outras nunca se lembram e outras quase nunca lembram. Quanto mais atenção você dá aos seus sonhos, depois de acordar, mais tende a sonhar. E pode haver algo dito para Santer, pode haver um período na vida de uma pessoa em que prestar atenção aos seus sonhos pode ser útil, como é praticado na terapia junguiana e assim por diante. Pode haver períodos em sua vida em que, prestando atenção aos seus sonhos, você pode aprender certas coisas, pode haver mensagens lá. E quanto mais atenção você dá aos seus sonhos, mais a vida onírica responde. Mas eu acredito que isso é um período na vida de uma pessoa. E então, você segue em frente. E então, a vida dos sonhos se torna menos importante. Ou talvez, ainda, ocasionalmente, você tem um sonho muito perspicaz. A prática importante é a presença na vida diária. Então, eventualmente, o resto cuidará de si mesmo. E os sonhos tendem a se tornar mais pacíficos também. E você pode até diminuir a quantidade de sonhos que você tem. Não que isso realmente importe. Os sonhos são menos necessários para lhe dar insights importantes quando você está presente, porque na presença os insights tendem a vir diretamente para você. Assim você tende a precisar menos do intermediário, de imagens oníricas, porque já está conectado com a fonte de todos os insights e sabedoria. O engraçado é que, se você for um analista junguiano, depois de um tempo começará a ter sonhos junguianos. Isso não é estranho? Não que isso não seja válido ou valioso. É assim que é. Funciona porque a vida responde às suas rotinas ou a consciência responde às suas expectativas. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.